exaltado é o nome do nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, que o Senhor seja louvado, engrandecido, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Eu te amo, ó Jesus, com todas as forças da minha mente, da minha alma, do meu coração. Eu venho diante da tua presença te pedir, Senhor, a cada um que adentrar a este canal, venha ser abençoado pelo poder da tua palavra, para que venham, Senhor, ser salvos, para que venha haver transformação, para que venha haver milagres, para que venha haver, Senhor, curas, libertação. Eu proclamo o teu nome, ó Senhor, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é o Deus do qual não nos deixa, Senhor, enganado. É um Deus vivo, é um Deus fiel, é um Deus verdadeiro. E por isso que eu clamo ao teu nome, a cada um irmão, a cada uma irmã que adentrar a este canal, neste momento, para receber uma palavra da parte do Senhor dos Exércitos, porque não sou eu que falo, quem fala é o Senhor, a glória é tua, é para ti, as honras, os louvores, as adorações, as almas são para ti, Senhor. Por isso nós entregamos o nosso caminho diante da tua presença, reconhecendo a nossa pequenez em todo o nosso caminhar, porque sem ti nós nada somos. Nós te exaltamos, te glorificamos, porque és digno de louvor, é digno de adoração, é digno de exaltação, porque o Senhor é maravilhoso. Nós clamamos, Senhor, que aqueles que estão doentes, enfermos, aqueles que adentrarem venham ser curados, é pelo nome de Jesus. Aqueles que receberam uma palavra da parte do Senhor, o teu Deus, que venham ser libertos, que os vícios venham ser quebrados, as cadeias venham cair, para que venham haver salvação, redenção, transformação de mente, de caráter, de corpo, de alma e de coração. Usa-me, Senhor, na conformidade do teu querer, da tua vontade, para a tua glorificação, para que almas venham se render ao teu nome e ao teu pé, Senhor, porque só o Senhor é. Nós nada somos, mas é para o Senhor que nós fazemos este culto de louvor e adoração ao teu nome, para que o Senhor seja engrandecido, para que o Senhor seja reconhecido na vida de cada um desses que adentrarem, em nome de Jesus. Nós glorificamos ao teu nome, Senhor. Você que está adentrando a este canal, republique, compartilhe, ajude a alma a se renderem a Cristo, porque enquanto nós pregamos pela presença do poder e do Espírito Santo, as pessoas são curadas, libertadas, são salvas pelo nome de Jesus. E quando você compartilha a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz, a mensagem do reino dos céus, você está colaborando para a vinda de Cristo, você está colaborando para ganhar almas. Mande para o teu amigo, mande para o teu inimigo, mande para o teu filho, mande para aqueles que estão nos vícios, nas drogas, para que venham ouvir uma palavra de edificação, de transformação, porque não sou eu que transformo, quem transforma é Jesus Cristo. Ajude a espalhar o Evangelho. Aleluias. Em nome de Jesus. A palavra de Deus que se encontra em Mateus 4, versículo 17, diz assim a palavra: Então começou a Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Versículo 24: E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os que estavam endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Ergueu-se uma grande fama em meio à multidão da Galileia,
e de Decápolis, e de Jerusalém, e de toda a Judéia, e além do Jordão, e em todo o planeta Terra, a fama dele corre até hoje. Porque ele é o caminho. Jesus Cristo é a única verdade. Jesus Cristo é a vida. E não há outro caminho. Não há outro caminho sem ele. Eu quero te dizer neste momento, compartilhe a mensagem do reino dos céus, para que alcance vidas, para que haja transformação, para que haja salvação. Jesus Cristo, ele sendo Deus, aos 33 anos de idade, mas antes dos 33 anos de idade, ele já operava milagres e maravilha. Ele já operava todos os sinais na terra. E todos aqueles no qual estavam ao derredor, por onde ele passava, ficava admirado com a sua beleza. Porque em Isaías vai falar que Isaías viu ele no madeiro, desfigurado, viu ele transpassado, mas ele, na sua genealogia, sendo Deus, era um ser celeste, humano, mas celeste. Ele não ia fazer a sua imagem uma pessoa de face feia, mas sim de face celestial. Ele era um ser admirável, um dos maiores que pisou nesta terra, e cujo ele começa aos 33 anos. Ele vai sendo preparado desde criança, porque ele vivia nele, e por ele sendo homem, estava conectado nele sendo Deus, buscando o fortalecimento, vencendo as tuas fraquezas humanas, as minhas fraquezas humanas. Ele estava sendo preparado por ele mesmo até os 33 anos de idade, para quando ele começa a pregoar em toda a terra, quando ele se manifesta em poder como homem em toda a terra, ele começa a primeira pregação: arrependei-vos, se convertei-vos, para que adentre ao reino dos céus, para que caminhe para o reino celeste, o reino de glória, o reino equitéreo, o reino eterno, o reino de maravilhas, o reino que não há pecado, não há concupiscência, não há malignidade, o reino que é verdadeiro, não há mentira, não há engano. Ele começou a falar: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre mim, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. O reino dos céus é como uma joia preciosa, que vale acima da tua vida terrena. E esta pérola, ela é uma pérola na qual você tem que cuidar dela, para que ninguém roube, para que nenhum inimigo não tome a chave que você tem pelo poder da tua fé, de adentrar ao reino dos céus. E esta chave está firmada no firmamento da terra, no firmamento, no pilar da criação, no pilar da existência, no Deus triuno que se torna único, Jesus Cristo. Eu não estou a pregar religião, placa de ministério, igreja. Eu estou aqui a pregoar: o reino dos céus é chegado à porta dos vossos corações, para que se arrependam dos teus maus caminhos, para que endireite as tuas veredas diante da justiça do Senhor, o teu Deus. E o nome deste Deus chama-se Jesus Cristo, a Trindade que se torna única em forma humana, e que habitou entre os homens, e cuja sua fama começa a se espalhar sobre toda a Síria, sobre toda a Galileia,
Porque aqueles que ouviam a tua palavra, e como ouvem até hoje, porque na medida que nós pregamos, apregoamos a palavra de Deus, ela vai gerando libertação, ela vai gerando transformação, ela vai gerando restauração, reavivamento. Porque esta palavra, ela é viva, e a palavra se fez homem. Ele apregoava e vinham os paralíticos, os cegos, os coxos, os mudos. Viam aqueles que estavam doentes, desesperançados, aqueles que não tinham esperança, perspectiva de vida. Viam aqueles a qual o mundo desprezava. Mas Jesus Cristo, sendo Deus, Ele não subjugou o mundo. Ele não julgou os teus atos. Ele se humilhou por você. Ele se curvou por você. Ele se destituiu da glória dele por você. Para que hoje você tivesse vida. Para que hoje esta vida chegasse à tua casa, à tua família, aos teus familiares. Para que esta vida chegasse aos teus filhos. Para que esta vida chegasse à tua filha. Chegasse a todos vós que ouvem esta voz, que clama ao deserto da falta de entendimento, ao deserto da falta de compreensão, de falta de aceitação, ao deserto da falta de conversão. E esta palavra, sendo viva e eficaz, é uma palavra que ela alcança vidas. Republique e recompartilhe esta mensagem para alcançar vidas. Mande para o teu inimigo. Mande para o teu amigo. Para alcançarmos almas para o reino dos céus. E a palavra de Deus, ela vai nos falar. Ela vai nos falar com exatidão que todos aqueles que estavam doentes em outros reinos, em outras nações, se dirigiam até onde ele estava, até onde ele se encontrava. E havia grandes multidões que o seguiam. E essas grandes multidões que o seguiam, existe até hoje uma grande multidão que segue a Jesus. Mas muitas das vezes não fazem a vontade do Pai. Não seja mais um ouvinte, seja praticante do reino dos céus e da justiça do Senhor, da fortaleza do amor, de alcançar vidas, alcançar almas e salvar almas para Jesus Cristo, o soberano, o todo-poderoso. Porque ele falou: vinde a mim vós que estáis cansados, sobrecarregados. Quem é dentre a humanidade não anda carregado, não anda sobrecarregado? No mundo que vive em guerras, em dores, em tormentos, em prantos, nós estamos sobrecarregados pela concupiscência, pelo pecado. Nós estamos carregados com os nossos fardos desiguais. Uma grande desigualdade social entre a raça humana, onde poucos têm muitos e milhões não têm nada. E até o pouco que você tem lhe será tirado. Mas o reino dos céus é o reino equitéreo, é o reino verdadeiro, é o reino onde não habitará corrupção. Esse reino é um reino firmado na rocha eterna, é como uma pérola preciosa, e cujo você tem que guardar essa pérola ao teu coração, acima do teu pai, acima da tua mãe, acima do teu filho, acima das tuas riquezas, acima dos teus bens, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa da vida, a coroa que está em Jesus Cristo, por aceitar a Ele, reconhecendo a Ele em todos os vossos caminhos. E para você que está sobrecarregado, e quando você se achega a Jesus, Ele vos aliviará. Porque quando você confia nele de todo o vosso coração, quando você confia em Jesus de todo o teu coração, entregando somente a Ele, vivendo somente nele, vivendo para Ele, as coisas começam a mudar. Aquela multidão que o cercava e que o acompanhava, eles viam pelo algo que eles estavam precisando e necessitando. Porque até hoje a humanidade não compreendeu a grandeza de Deus e a grandeza do reino dos céus, que é como uma joia preciosa.
E se você vacilar, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Você perderá a coroa da vida. Porque não é o pastor que salva, não é a sua oferta que vai te salvar, não é o teu dízimo que vai te salvar. É a tua busca com Ele, a tua conexão com Ele, vivendo nele, por Ele, para Ele, exaltando a Ele, reconhecendo e trilhando a Ele em todos os vossos caminhos. Muitos estão cansados dentro dos templos, dentro das igrejas, por ver as coisas, as concupiscências do ministério, nos quais estão acontecendo. Homens que se dizem pastores, que não têm caráter, engordam com as carnes das ovelhas, levando para os matadouros. Mas vinde a mim, Jesus falou, vinde a Ele, entregai-vos a Ele os teus fardos. Não deixe de olhar para Jesus, porque mesmo que a corrupção humana generaliza dentro dos templos, dentro das igrejas, mas a tua busca, o reino dos céus é como uma pérola. A tua busca é preciosa diante dele. É você e ele. Porque se você olhar para o mundo que te cerca, as dores, as dificuldades, as lutas, as provas que estão diante dos nossos olhos, você está pecando contra Deus. Porque você tem que olhar para os céus, da onde vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, o teu Deus, no qual você acredita que Ele pode mudar a tua realidade, a tua tristeza e alegria. Ele pode curar aquilo que está quebrado, religar o que está quebrado. Ele pode trazer a vida aonde há morte, a esperança aonde há tristeza. Porque Ele é um Deus que transforma. Ele é um Deus que cura, que sara, que liberta. E mesmo que esteja em trevas, não importa como em trevas esteja a tua vida, Ele é a luz. E esta luz, ela chega à tua casa. Essa luz chega à tua vida. Esta luz chega à tua família. Porque quando uma candeia se acende, não tem como ela ser apagada, não tem como você esconder uma lâmpada. Quando ela floresce, quando ela alumia, a escuridão não pode mais apagar a luz. E esta luz está viva dentro do teu coração, pelo poder da fé em Jesus Cristo, o teu Deus que te assinou o teu DNA, a sua Gênesis. E as nossas fraquezas nos limitam e nos separam os nossos pecados do autor, do consumador da vida. Porque nós olhamos para as grandes ondas que assolam a nossa vida. Nós olhamos para as grandes males que se levantam para nos derrubar. Mas nós esquecemos de olhar para os céus. Porque muitos andam dispersos, olhando para baixo. Mas esquecem de olhar aquele que fez os céus e a terra. Aquele que vos falou, vinde a mim, entregai a mim os teus fardos, os teus julgos, os teus pecados. Se convertei-vos, se alinhai-vos diante da presença, da minha presença, assim diz o Senhor. Jesus, ele pregou desta forma: eu sou barro, sou pequenino, eu nada posso fazer por vocês, mas Ele pode mudar o teu caráter, a tua vida, transformar a tua história, quando você deixa de olhar para as grandes dificuldades que assolam ao teu coração. Republique esta mensagem, alcance almas e vidas, compartilhe, para que mais almas acheguem ao Senhor, o teu Deus. Jesus Cristo estava ali, a região do Oriente Médio, a Síria, todos os lugares na qual a Galileia, Judeia, todas as nações e reinos que estavam ali, ouviam ele. Eram grandes as multidões que acompanhavam, mas quantos o seguiam? Eles iam até a ele, recebiam o milagre, mas eles não praticavam as boas novas. Eles voltavam, eles eram curados, mas voltavam para o mesmo caminho. Como a humanidade tem perecido, procurando bênçãos, milagres, e deixando de buscar o abençoador, que é a luz do mundo, o dono da pérola preciosa, que é a coroa da vida eterna. E se você vacilar, Satanás veio para roubar, matar e destruir. Ele não está brincando
de ceifar vidas, de ceifar almas, de destruir famílias, de desassolar cidades, destruir cidades, destruir gerações em gerações. Ele vem roubando, matando e destruindo. E Jesus Cristo vem de gerações em gerações a tua palavra. Porque assim como João Batista pregava no deserto, abra os portais, abra os caminhos para receber aquele que veio, aquele qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. E a Bíblia vai falar que entre os profetas não houve ninguém maior do que João Batista, porque João Batista, em 2 anos e meio, ele preparou o caminho para nós recebermos a luz do mundo. E neste tempo o caminho está sendo preparado para a volta de Cristo, para que vocês venham a entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que não importa que o tempo está se esgotando, a graça está se esvaindo, porque muitos vão pregar para vocês prosperidade, que Deus não vai mandar te dar uma chave, uma casa. Não, Deus Ele não vai te dar, Ele vai te dar a salvação. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a justiça do Senhor, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque meu Deus não é um Deus de troca, não é um Deus negociável, Ele é imutável. Ele é imutável. Ele não muda o teu caráter, a tua postura permanece para sempre. Ele não é um Deus de troca, um Deus de brinquedo. Não é um Deus no qual a humanidade quer servir, quer se achegar a Ele. Porque o reino dos céus é tipo uma pérola preciosa. E quando você tem algo que é precioso acima da sua vida, você vai deixar este algo se perder em meio à escuridão do mundo? A tua vida. Porque se você não se ama dentro de si, reconhecendo a salvação e o Deus que te criou, você não ama ninguém. Você está destituído do amor. Você está destituído de Deus, do teu Criador. Porque aquele que aceitar a mensagem do reino dos céus, este viverá. Aquele que não aceitar, morto, condenado, destituído da glória eterna, já estás. Porque o que serve o mundo, o que faz a vontade do mundo, não faz a vontade do Pai. Mas aquele que não está no mundo e faz a vontade do Pai, também está no Filho. Porque o Filho veio, Ele se fez filho, se diminuiu, passou como maldito naquela cruz, pelos teus pecados, pelas suas transgressões, pelas tuas iniquidades, e a humanidade não se converteu. Se convertei-vos, arrependei-vos. O teu pastor não vai te salvar, o teu padre não vai te salvar, a Maria não vai te salvar, o João, o Pedro, eu, o José, ninguém vai te salvar. O único que vai te salvar se chama Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E o caminho está sendo preparado para a volta de Cristo. Abra esses portais, e assim como o raio sai do Oriente e cruzará o Ocidente, no abrir e piscar de olhos, será a volta do Mestre, do Rei da Glória, do Deus Triuno, o Todo-Poderoso, o grande Eu Sou. E cuidado, porque se você tem uma joia que é a tua vida, essa pedra preciosa que é a tua alma, o leão está rangindo ao teu redor para tragar a tua alma, para roubar a tua salvação, para que você não veja a luz, e para que esta luz não resplandeça dentro dos vossos seres. Porque Ele é aquele que te amou, nos céus e na terra, aquele que te ama, sobrenatural, aquele que te chama todos os dias. E quando você tem algo que é acima de tudo que você tem, primeiramente, amar ao Senhor, ao teu Deus. Você sabe por que esse é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas, para que você conheça um
um amor ágape, um amor puro, um amor verdadeiro, porque este amor é o que transforma, é o amor que faz você adentrar ao reino dos céus, amando a Deus acima de todas as coisas, porque quando você ama Ele, acima da sua concupiscência, dos seus pecados, das tuas malignidades, dos teus desejos, das tuas vontades, acima do teu pai, da sua mãe, do teu filho, acima da tua vida, você está fazendo a vontade do reino. Você está aprendendo o que é amor. Aí sim, você ama a tua família, ama o teu pai, ama a tua mãe, ama todos aqueles que estão ao seu redor. Porque quem não tem Deus, ele não ama. Ele está em trevas, em escuridão. Pisou no carro, já quer dar um tiro na cara do cara. Fulano falou mal, eu já quero matar. Humanidade perversa sem Deus, corruptível, que não enxerga a luz. Arrependei-vos, que é chegado ao tempo. Arrependei-vos, que é chegado à salvação. Arrependei-vos, porque o tempo está se esvaindo, se esgotando, se findando. E não é a igreja que vai te salvar, não é o Papa que vai te salvar, não é o padre que vai te salvar. Quem vai te salvar chama aceitação a Jesus Cristo, reconhecendo a Ele em todos os teus caminhos, veredas e justiças, reconhecendo a Ele como a trindade que habita nos céus, como a trindade que se forma no único homem que habitou entre os homens, e se chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Se convertei-vos. Aquela multidão que estava ali na Galileia, que estava sobre a Síria, o microfone descarregou, estou trocando, só um minuto. Compartilhe e republique para alcançar vidas e almas. Aquela grande multidão que ali se encontrava, eles conheceram esta verdade. Mas muitos que ali estavam, mesmo voltando aos seus afazeres, recebendo milagre, voltando e não seguindo a Deus, mas muitos seguiram a Ele. Mas destes muitos, poucos foram separados. Pedro, André, os quais lançavam redes sobre o mar. Tiago, filho de Zebedeu. Sobre toda a Galileia percorria a fama do Senhor. Estes homens que foram chamados e que foram escolhidos, porque chamados todos eram, mas esses que foram escolhidos eram homem, Pedro, João, Tiago, Mateus. Eram homens comuns, como eu e como você. Muitos falam assim: quem salva, quem faz milagre. Maria, mãe de Jesus, era agraciada diante do Senhor, mas ela não fez um milagre na terra. Isso é provado dentro da Bíblia, que ela não fez um milagre na terra. Não é a Maria que vai te salvar. Porque se ela pudesse salvar, ou se ela pudesse fazer milagre, ela não tinha chamado Jesus para transformar a água em vinho. Ela não tinha chamado a Jesus para transformar a água em vinho, se ela tivesse algum poder terreno. Toda a autoridade desta terra é dada a Ele. Toda a criação foi feita por Ele, você por Ele, eu fui feito por Ele. Ele é o dominador, o dominante. Aqueles que estavam em meio à multidão, que cercavam a presença, que cercavam a Ele, os enfermos iam até Ele. E todos que queriam ser libertos, eram libertos. Os que queriam ser curados, eram curados. Os que queriam ser salvos, eram salvos. Porque o teu querer, a tua vontade, os teus desejos se chama livre-arbítrio. A sua escolha. Ele não vai interferir naquilo que você quer aceitar ou a forma na qual você quer viver. Você pode fazer tudo o que você quiser.
Você pode roubar, matar, se prostituir. Você pode casar com outra mulher, com outro homem. Você pode fazer tudo o que você quiser. Mas uma coisa é certa: você não vai entrar no reino dos céus. Isso você não vai poder fazer. Porque sem santidade, ninguém verá Deus. E quando você conhece a verdade ela vai te transformar. Deus te chama na qual você está, a forma na qual você está. Se está no pecado, está no erro, venha a mim. Vós que estáis cansados, sobrecarregados, e Ele vai vos aliviar. O entendimento da presença do Espírito vai te transformar, porque Ele veio para coletar a humanidade, para aceitar a todos da forma na qual estão. Mas saiba que o que transforma é o Espírito da transformação, e chama-se Espírito Santo de Deus. E esse Espírito existe dentro do teu ser. Mesmo que você esteja em trevas, Ele ainda habita no teu coração. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria de todas as coisas. E esse temor a Deus é o que te conduz à salvação. O reino do céu é tomado a persistência, a força, é a luta. E esta joia preciosa na qual você tem, que é a oportunidade de ser salvo, a tua alma. O reino dos céus é tipo uma pedra preciosa, que vale mais do que todo mundo. Se chama-se vida. Vida. E a sua vida pertence a Ele. Agora eu vou te perguntar: você quer voltar para casa? Ou você quer ser mais um como aqueles que estavam em meio à multidão, que procuravam o milagre, a bênção, mas queria viver na promiscuidade, no pecado, na idolatria, na imoralidade, não queria se libertar, porque as igrejas já não pregam mais libertação, já não pregam mais salvação, pregam prosperidade. É o Deus que dá chave de casa, chave de carro. O Satanás, ele dá tudo que é corruptível neste mundo. Mas Deus, Ele vai te dar o necessário para entrar ao reino dos céus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Buscar a Ele em todos os teus caminhos e trilhar as tuas veredas, para que Ele endireitai-vos. Para que vós que estejais em trevas, vejam a luz. Para vós que estáis doentes, sejam curados. Os que estáis surdos, venham ouvir. Os que estáis mudos, venham falar. Deus, Ele não vai te dar, porque você tem que buscar primeiramente ao reino dos céus, e depois as demais coisas serão acrescentadas. Se chegou a ouvir uma mensagem que Deus vai te dar algo, sai fora. Quem te dá algo é Satanás deste mundo, para que você se desvie dos caminhos do Senhor. Deus vai te dar sabedoria e inteligência quando você buscar o temor do Senhor. E o princípio da sabedoria, aí sim, a sua vida vai frutificar, a bonança vai chegar, a prosperidade vai chegar. Mas quando você buscar a Ele de todo o teu coração, o primeiro lugar a Ele, o reino dos céus e a justiça dEle, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, se você só vai na igreja para buscar a bênção, você não está buscando a Deus. Porque aqueles que eram abençoados, aqueles que eram curados, e aqueles que não voltavam e não faziam a vontade de Deus, não reconheciam a eles, o final deles foram tristes. Porque Deus, Ele pode te curar agora o teu coração. Mas a joia preciosa que você tem, que se chama vida, e essa joia, ela é um fio. O homem fala: eu tenho grandes celeiros, riquezas, regozijarei e me alegrarei no meu plantio das minhas fazendas, porque por muitas gerações eu vou viver, a minha conta está cheia. Aí o anjo do Senhor vem e coloca a espada na garganta dele e fala assim: louco, se eu pedir a tua alma, o que tens a me oferecer? E Deus de Jesus Cristo, Ele vai falar assim: tu pensa que você é rico, é cego, nu, pobre e miserável? Todo ser humano sem Deus é cego, pobre, nu e miserável. Todo aquele que não faz a vontade do Pai está cego, andando no mundo das trevas, indo para o precipício do abismo, indo para o inferno. Mas as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possa vos alcançar, para que não possa vos libertar, vos curar, vos santificar, vos vivificar, restaurar e renovar. O reino dos céus é chegado à porta dos vossos corações. Se arrependai-vos dos vossos caminhos, se convertei-vos, aceitai ao Rei da vida.
Reconhecei a Ele, endireitando as tuas veredas, para que tenhas vida, e esta vida chegue e abranja a tua família, a tua casa. Porque os passarinhos, eles não têm, eles não plantam, eles não colhem, mas eles comem todos os dias, alimentam e louvam a Deus todos os dias. E por que você está preocupado com o dia da manhã, olhando para a terra, para baixo? Se eu olhar para esta terra e não olhar para estes céus, eu vou me desviar do caminho. Se eu colocar os meus projetos na terra, eu não vou me desviar de Deus. Eu posso sim direcionar os meus projetos na terra, mas primeiramente pedir a Ele que direcione os meus passos, os meus caminhos, o meu deitar, o meu falar, o meu levantar, o meu caminhar, o meu agir, o meu pensar, o meu viver, o meu existir, seja dele, por Ele. Aí você irá prosperar, aí você irá crescer, aí você irá adentrar ao reino dos céus, a vida eterna. Porque não adianta você falar assim, eu tenho fé, eu vou lá e vou fazer um voto de 10 mil reais, eu vou dar 15 mil reais para o pastor, 20 mil ou 100 mil, que seja, para o pastor andar de aeronave, fanfarrão, ladrão. Dá de graça o que você recebeu de graça. Se tem 2 túnicas, dá uma ao próximo. Visitai os órfãos, visitai as viúvas. Ide pelo mundo pregar o evangelho a todo ser, a toda criatura. O que você recebeu de graça, dá de graça. Porque Deus não vai deixar faltar nada para você. Assim como os pássaros não semeiam, não plantam, não colhem, Ele também cuidará de vós. Porque um filho pedir a Ele um pão, Ele vai dar uma pedra, Ele vai dar uma cobra. Ele vai te dar o melhor desta terra. Para aquele que vive nele, para aquele que aceita Ele, Ele te dará o melhor desta terra. E o melhor desta terra se chama vida eterna. E esta vida eterna, ela só chega ao teu coração se você aceitar a Ele. Eu não estou aqui para julgar o teu andar, o teu caminhar. Eu não estou aqui para corrigir os teus atos, porque não sou eu que faço isso. Quem faz é Ele, quem transforma é Ele. Mas eu quero te dizer, se você não se converter e entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele de todo o teu coração, você não tem parte com Deus. Se você não reconhecer a Jesus Cristo da tua boca como o seu Deus, o teu Rei, o teu Senhor, não importa a igreja que você vai, a religião que você vai frequentar, mas você tem que reconhecer a Ele, viver nele, ter o conhecimento da palavra de Deus. Porque se nós somos o único povo, todos nós vamos morar nos céus. Todos nós vamos morar nos céus. Aqueles que conseguirem ser salvos, que aceitarem a mensagem do reino dos céus, aqueles que se converterem dos seus maus caminhos, aqueles que endireitarem as veredas na justiça do Senhor, serão levados, tomados para um lugar de glória. Como eu pertenço ao ministério, eu não posso pregar no outro. Não é a tua roupa que você veste que te faz o homem que você é, ou a mulher que você é. É o teu caráter, a tua transformação, a tua busca e intimidade com Deus. Isso que te faz e te eleva. Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se estremecem, não se abalam, e desta terra só reinará eles, porque são os pilares. Os montes de Sião, a palavra fala, eles não irão se abalar. Todos os montes fugirão da presença do Altíssimo. Os vales, os mares, a terra estremecerá, mas os montes de Sião permanecerão firmes para todo sempre. Assim como Jesus Cristo permanece firme, de gerações, desde aquela era passada, presente e futuro, Alfa e Ômega. Me fala quem morreu na época de Cristo, se você vai lembrar um. Não vai lembrar, não, você não vai lembrar quem morreu há 3 anos atrás, 2 anos atrás, que era famoso.
Mas a fama dele percorreu toda a Galileia, percorreu toda a Síria, toda a Palestina e percorre até os dias de hoje, a cada vida. Não importa o país, a nação, o bairro na qual você esteja, Jesus Cristo está te alcançando pelos meios tecnológicos para que venham vos arrepender-vos, para que vos venha converter-vos dos teus maus caminhos, para que venham aceitar a vereda da justiça, o amor do nome de Jesus, que é o que salva, é o que cura, é o que liberta, é o que transforma, e só nele há vida. Não há outro caminho sem ele, porque para ele foram criadas todas as coisas, e se você não viver nele, você não tem vida. Se você não se entregar a ele, e se converter reconhecendo a ele como o seu Deus, como o seu rei, o seu Senhor, você não tem vida. Não é a igreja que vai te salvar, não é a placa, não é o pastor, é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Não é a tua roupa que vai te salvar. O reino dos céus é chegar na porta dos vossos corações, para que tenham vida, e tenham vida com abundância, vida verdadeira, diante da presença de Deus. E esta presença hoje chega ao teu coração, para que você venha se arrepender dos teus maus caminhos, para que você venha entregar diante dele, aceitando a ele, reconhecendo a ele. Porque ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlate ou como o carmesim, ele purificará, transformará. Porque é só ele que transforma. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e apregoando o evangelho do reino. O evangelho do reino. Hoje eles apregou o evangelho da igreja tal, o evangelho da igreja tal, o evangelho da igreja tal. É o evangelho do reino que tem que ser pregado na terra. É a redenção de almas, conversão da humanidade, que tem que ser pregado na terra. O lugar que você quiser frequentar, a igreja, o tempo que você quiser frequentar, não seja esse tempo, mas seja a habitação dele. É o evangelho do reino que tem que ser propagado, que tem que ser levado, porque esse evangelho foi um evangelho de sangue, que ele se esvaziou naquela cruz pelos teus pecados, pelos meus pecados. E hoje este evangelho não está sendo pregado na terra. O evangelho que traz salvação, que traz conversão, que traz renovação, que traz vida e que faz sinais e maravilhas. Porque o nome de Jesus ressuscita morto. O nome de Jesus cura câncer, cura AIDS, cura doenças incuráveis. Faz o impossível se tornar possíveis, porque todas as coisas são possíveis àquele que crê. E creia no nome de Jesus, reconhecendo ele como seu Deus. Porque este Deus é o que te transforma. Este Deus é o que te faz viver eternamente e adentrar ao reino dos céus. Porque não é eu que vou fazer você ser salvo. É a tua busca, a tua comunhão com Deus. É você reconhecer a ele. É você praticar as boas novas do reino, as boas novas da salvação, o verdadeiro evangelho. Se tem duas túnicas, dá uma ao próximo. Apregoai aos órfãos, às viúvas, aos que os necessitados que necessitam de cura, de libertação. Expulsai os demônios. Ide pelo mundo. Pregai o evangelho a todo ser, a toda criatura. Este é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Esta verdadeira religião em Cristo. Não é essa subdivisão que existe, porque a palavra de Deus nos fala que o reino dividido não subsistirá. Por isso que a terra vai se passar, porque os reinos estão subdivididos. Há guerras, rumores de guerras generalizadas, propagando ódio, o amor se esvaiu. Os filhos já não amam mais os pais já não amam mais os filhos. O ódio se propaga sobre toda a terra. E se você não tem amor a Deus, porque a humanidade está sem temor a Deus, sem amor a Deus, por isso que se generaliza e se propaga como praga, como peste, destruindo tudo quanto eles não criaram, eles não formaram. Por isso que Deus fala: vermes de Jacó, até quando vos convertereis dos teus maus caminhos e se alinhareis diante da presença do Deus eterno. Porque como que eu posso destruir aquilo que não é meu? A natureza chora.
Os mares se alvoroçam sobre a terra, engolindo, tragando cidades. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vocês já aceitaram a Jesus Cristo? Vocês já aceitaram a Jesus Cristo? Já aceitaram a Ele? Não entendem, né? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Meus irmãos, aquele que está assentado diante do trono, aquele que está sobre todos os reinos e nações, aquele que está sobre toda a dominação dos reinos e do universo, aquele cujo habita sobre os céus e que é maravilhoso, santo, aquele que é verdadeiro e poderoso, aquele que quer te encontrar neste momento para que vocês venham aceitar a Ele como o seu Deus, o seu único Deus, o seu Rei e o seu Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que aceitar a Ele viverá, adentrará ao reino dos céus e a justiça do Senhor. Porque não é a religião que vai te salvar, é a tua fé em Jesus Cristo que vai te salvar, é a tua fé que vai fazer você a chegar a Ele, é a tua fé que vai fazer você aceitar a Ele como teu Deus, o teu Rei, ao teu Senhor. Você que está sobrecarregado, você que está cansado, você que está oprimido, Jesus Cristo, Ele falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele pode aliviar os teus fardos, Ele pode aliviar os teus jugos, porque Ele vive eternamente, Ele quer te salvar, Ele quer te resgatar, Ele quer te transformar. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo cura, só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo é a vida, só Ele é a esperança. E o tempo da graça está se esvaindo, porque o mundo se encontra como dores de parto, sofrendo, e a humanidade não quer se encontrar diante dele, não quer receber a luz que traz a vida. E esta luz pode transformar a tua família, a tua realidade, não importa o país, o reino na qual você esteja, não importa a nação na qual você esteja. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho sem Ele, porque por Ele foram criadas todas as coisas. E esta palavra que se chama Bíblia Sagrada, esta palavra que se chama Bíblia Sagrada, você pode aceitar a Jesus Cristo, reconhecendo a Ele, tendo a oportunidade de ser salvo por Ele. E todos vocês que estão ouvindo esta mensagem, esta é a oportunidade na qual o Rei te chama, para que venham aceitar a Ele, para que venham se converter a Ele, para que venham entregar ao teu caminho a Ele. Os homens fazem os projetos e os planos, mas o desígnio vem do Senhor, o teu Deus. Ninguém pode atentar a Deus, ninguém pode provar a Deus, mas Deus pode provar a cada um de nós. Porque este mundo tereis aflição, é um mundo de prova, porque não entra a corrupção no reino dos céus. E uma vez que Ele constituiu um Éden, para que o homem habitasse neste Éden, para que o homem fosse salvo e vivesse na plenitude, na companhia de Deus, o homem rompeu uma determinação, ultrapassando o limite no qual ele deu e caiu em pecado. Adão entrega este planeta nas mãos do governo demoníaco, porque o pecado, uma vez consumado, ele gera morte. Ele gerou a morte, porque Deus deu o domínio para o homem governar sobre todos os seres, sobre todo o planeta.
Mas o homem entregou de bandeja nas mãos de Satanás. E o mundo jaz do maligno. Agora Jesus Cristo veio pela humanidade. Fez milagres e maravilhas. Operou, morreu, se esvaziou na cruz do Calvário. Mas antes disso ele falou assim: eu vou à casa do meu pai, há muitas moradas. Se não for assim, eu não teria dito: eis que eu vou para o meu pai. Eu prepararei um novo lugar para vocês. Porque ele ainda não tinha passado pela cruz. Aí ele passa pela cruz do Calvário. Agora já existe um novo lugar, um novo céus, uma nova terra, uma nova Jerusalém, que descerá sobre a terra. E haverá um novo céus e uma nova terra. Ele passou pela cruz. E ali o ladrão que está à direita dele fala com ele assim: Senhor, eu sou pecador, eu mereço essa morte no madeiro de cruz. Mas esse é santo, esse é justo, esse é verdadeiro. Lembra-se de mim quando eu estiver no paraíso. Ele fala assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí ele finda um novo céus, uma nova terra. E esta nova terra descerá sobre esta terra. Essa terra que é maligna, que jaz do maligno, virará o inferno. E para onde você quer ir? Para o céu ou para o inferno? Você quer viver com a sua matéria corruptível nessa terra? Ou você quer se revestir e ser um corpo incorruptível, um corpo equitéreo, eterno, um corpo glorificado, um corpo vivo, fiel e verdadeiro, diante da presença no qual não haverá mais sol, nem lua? A glória do Senhor resplandecerá sobre toda a terra e toda a criação. Mas os covardes, homicidas, idólatras, prevaricadores não adentrarão ao reino dos céus. Aquele que não aceitar não foi escrito no livro da vida, não adentrará no reino dos céus. Aquele que não se entregar aos teus caminhos e reconhecer a Ele como teu Deus, não adentrará no reino dos céus. Porque o reino dos céus é chegado à porta dos vossos corações, para que tenham salvação, para que tenham transformação, para que Jesus Cristo venha edificar ao teu coração, trazendo a mudança de caráter, a mudança do teu coração, para que se esvazie do pecado, para que aceite a Ele. E neste momento, eu quero vos dizer que esta palavra é uma palavra de sangue. Esta palavra é uma palavra de vida. Esta palavra é uma palavra que te traz esperança. Esta palavra é uma palavra que te traz salvação. E só Jesus Cristo pode salvar a tua vida. Só Jesus Cristo pode salvar a tua alma. Só Jesus Cristo pode te libertar das garras do mal e da força das trevas. Porque hoje a salvação chegou à tua casa. Hoje a salvação chegou ao teu país. Hoje a salvação chegou à tua cidade. Hoje a salvação chegou ao teu bairro, à tua casa, ao teu estado. Não importa onde você estejais. Se convertei-vos, entregai o teu caminho a Ele, para que haja salvação, reconhecendo a Ele como Deus, como o teu Rei, o teu Senhor. E se neste momento você que adentrou, se você não foi encontrado escrito no livro da vida, você não tem parte com Deus. Você não tem parte com Deus. Porque só aquele que está escrito no livro da vida é o que tem parte com Ele. Não importa se você vai na igreja, a igreja não vai te salvar, o padre não vai te salvar, o papa não vai te salvar, o pastor não vai te salvar. Só Jesus Cristo vai salvar a tua vida. Só Jesus Cristo opera milagres. Só Jesus Cristo opera maravilhas. Só Jesus Cristo é reconhecido como Deus na forma humana. Este Deus, Ele chega ao teu coração por você aceitar a Ele. E se você quer aceitar a Ele neste momento, você quer converter a este Evangelho, aceitando a Jesus Cristo, como o caminho, a verdade e a vida. Se você quer aceitar a Ele neste momento, coloque a mão no teu coração. Coloque a mão no teu coração, para que tenhas vida. E fale assim comigo: você que adentrou, não importa, eu não estou aqui pregando religião, eu estou aqui pregando que o reino dos céus é chegar à porta dos vossos corações, para que tenhais salvação, para que tenhais vida, e para que esta vida resplandeça sobre a tua casa, sobre a tua família. E se você quer
adentrar ao reino dos céus. Você tem que persistir lutando a cada dia, porque o pecado está diante dos nossos olhos todos os dias. Você tem que fazer a vontade do reino. E qual é a vontade do reino? Espalhe o evangelho, leve, salve vidas, salve almas, pregue a verdade. Dá de graça o que recebeu de graça. Ide pelo mundo, pregar o evangelho a todo ser, a toda criatura, transformando vidas, almas. Porque só Deus transforma esta humanidade em trevas. Só Ele traz ao amor. Porque só Ele reinará com justiça e equidade. Porque o homem se corrompeu. Os ministérios se corromperam. As menores igrejas são as que mais trabalham com o poder de Deus. Os templos grandes trabalham com demônios dentro deles. Porque se você não prega a salvação, prega a sua prosperidade, só prega que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer. Não, Deus ele quer que você se converta a Ele, que você busque Ele em primeiro lugar. É a palavra que fala: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deixa de ser enganado. Muitos que estão procurando um Deus de troca, um Deus de comércio, um Deus de negócio, estão indo para o inferno. Deus ele não quer o teu dízimo, a tua oferta. Ele quer um coração contrito, um coração quebrantado, um coração compungido, um coração vivo. Porque se não fosse comércio, essas igrejas, esses grandes templos, não tinha tantos templos. Se pregasse de graça o evangelho de Jesus Cristo, eram poucos que pregavam. Mas ai daqueles mercadores que vendiam, que roubavam, que compravam, que negociavam aquilo que não é negociável. Como eu posso vender um óleo se não sou eu a azeitona que produz? Não sou eu a oliveira que produz o azeite? Como eu posso vender aquilo que não é meu? Se dizem pastores, mas são ladrões e salteadores. E neste momento, a verdade chega aos vossos corações. A salvação é um coração contrito, quebrantado e compungido, reconhecimento a Jesus Cristo como teu Deus. Reconhecendo a Ele em todos os teus caminhos. Aonde você vai buscar a Ele, você busca onde você quiser buscá-lo. Na tua casa, mas você deve buscar Ele 24 horas por dia. Orar 3 vezes por dia. Mantenha jejum e oração. Buscando, pregando a verdade. Proclamando a salvação, a vida eterna. Fazendo a vontade do Pai. Indo pelo mundo pregando o evangelho a todo ser, a toda criatura. Dá de graça o que recebeu de graça. Visitando os órfãos, visitando as viúvas. Visitando os decaídos e os vícios nas drogas. Porque é mais fácil você alcançar almas dentro do tráfico, dentro do crime, dentro das drogas, do que você alcançar um rico pro reino dos céus, que já se corrompeu o seu caráter, os seus valores já estão nos seus bens materiais, que se apegam. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o vosso coração. Não ajunteis riquezas terrenas, cuja taça corrói e a ferrugem destrói, mas ajunteis valores e critérios eternos nos altos céus. São valores que começam na terra e vão para a glória da eternidade. Se convertermos vós que pratiqueis iniquidades, se achegar-vos ao Senhor e Ele se achegará a vós. E esse é o momento de você aceitar a Ele. É o momento de você se arrepender verdadeiramente. É o momento de você entregar os teus caminhos diante da vereda dEle. E se você quer aceitar este Deus, para que você tenha vida eterna e seja escrito no livro da vida, porque os livros são os meus atos, as suas atitudes, os nossos pensamentos, nossos desejos, o oculto e escondido dentro do seu coração, são anotados nos livros, porque existe um mundo espiritual. Este mundo espiritual registra todos os seus atos, os seus pensamentos, as suas atitudes. Agora você que adentrou a esta pregação, você não é tido como inocente. Porque a verdade foi revelada aos teus olhos. O reino dos céus vai chegar na porta dos vossos corações, para que haja transformação, para que haja luz, para que haja salvação. Está sendo anotado nos livros. Mas existe um único livro, e esse se chama Livro da Vida. E aquele que não for encontrado, escrito neste livro da vida, ele não tem parte com Deus. Apocalipse 20:15 vai dizer assim: aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.
E vi um novo céu, e vi uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e o primeiro mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, na qual Deus vinha do céu e adereçava como uma esposa ataviada ao seu marido. Vou resumir para você entender. Um novo céu, uma nova terra. Essa terra não será restaurada, não. Será queimada em fogo ardente. Vou resumir para você. Todos os seus bens, a tua matéria, o que é corruptível será destruído. Ah, que Deus vai restaurar uma nova terra. Não, já está pronta, já está nos céus, já está preparado. Ele está vindo, ele está voltando para colher. Porque o machado está posto à raiz das árvores. A árvore que produz bons frutos será colhida e levada, tomada sobre si. E quem produzir maus frutos será desarraigada, cortada, lançada ao fogo do inferno. E haverá dias de dores e de prantos, como nunca houve em toda a terra. Porque todo joelho se dobrará, e toda língua o confessará. Queira ou não, o livre-arbítrio será tirado da terra. E neste momento, como estará o vosso coração? Como estará o vosso coração? Não importa a nação na qual você esteja, o bairro na qual você esteja, o país na qual você esteja, o meio tecnológico alcança vidas e almas. E hoje, se você quer estar escrito no livro da vida, é simples. Não precisa de você escrever e mandar mensagem. Eu não estou aqui para ser reconhecido. Eu estou aqui para pregar um Deus que fez os céus e a terra. Este céu no qual você está vendo. E se você quer adentrar ao caminho do reino dos céus, coloque a mão nos vossos corações. E fala assim comigo: Jesus. Confessando a Ele da sua própria boca agora. Você pode estar no seu trabalho, na tua casa, no teu lar, aonde você estiver. Não importa onde você esteja neste momento. Fala assim comigo da sua própria boca. Senhor Jesus Cristo, coloca a mão no seu coração. Se desliga dos pecados, dos teus problemas do mundo. E fala assim: Jesus, eu te reconheço em todos os meus caminhos. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma, te reconhecendo como meu Deus, o meu Rei e o meu Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais sejais apagado. Deus vai de encontro à vida dessas pessoas, vai de encontro, Senhor, à casa, aos lares, às famílias, para que haja salvação e transformação, porque eles estão te aceitando. Escreve o nome deles no livro da vida, para que nunca mais sejais apagado. Você ainda que está afastado à beira do caminho e quer voltar para a presença de Deus, esse é o momento, esta é a hora, esse é o tempo. Repita comigo. Não precisa mandar mensagem, não precisa se expor, só é você e Deus, porque antes de você falar, Ele já sabe o que você vai pensar. Os fios dos seus cabelos são contados, os seus dias e as suas horas, os seus segundos são contados diante da presença dEle. Ele sabe do teu amanhã, Ele sabe do seu deitar, do seu levantar, do seu falar, do teu pensar. E que todas as forças espirituais nesse momento malignas batam em retirada dos vossos pensamentos, para que você venha reconhecer a Ele. Você que está voltando para o caminho do Senhor, fala assim comigo: Senhor Jesus Cristo, reescreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais seja apagado. Restabelece o elo contigo, reescrevendo o meu nome, porque eu estou voltando para a tua presença, eu estou voltando para fazer a tua vontade. E qual é a vontade que Deus quer que você faça? Voltar a pregar a palavra dele, ganhando vidas e almas. Porque se você conheceu esta verdade hoje, você aceitou a Ele. Não importa a igreja que você vai, mas não sirva a doutrina de demônios e nem de pastores malignos. Sirva a Bíblia Sagrada, esta palavra, procurando conhecimento, orando para que o Espírito Santo te revele a verdade. A tua comunhão, a tua busca com Ele, agora é você e Deus. Eu não sou pastor, não sou digno de ser chamado de pastor. Eu sou apenas uma pequena das vozes que clama ao deserto desta humanidade corruptível que já não vê a luz, ao deserto desta humanidade corruptível que está em trevas, caminhando para precipício de morte. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a luz do mundo e o sol da terra. Não sou eu e você que é a luz do mundo e o sol da terra, não. Você é luz quando você está nele. Porque se você não estiver nele, você é trevas.
Não existe dois senhores. Ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a vontade do mundo. E o mundo jaz do maligno, então você está fazendo a vontade do demônio, do capeta. Porque se você está afastado de Deus, não vem falar que você tem Deus no seu coração, que você não tem. Porque quem tem Deus dentro do coração é o que faz a vontade do Pai. É o que caminha para o Pai. É o que aceita e reconhece Ele em todos os teus caminhos. Porque muitos naquele grande dia e naquele grande momento, ao ressoar da trombeta, ai dos bodes que se encontram como pastores, ai deles. Aqueles que têm aviãozinhos, jatinhos, mansões. Os profetas andavam a pé. João Batista, em 2 anos e meio, ele preparou o caminho do Senhor para a vinda dele nesta terra, para habitar entre os homens. E para trazer esta palavra que desde aquela geração até a geração futura e presente desse século 21, que não passará. Ainda que se passe os céus e a terra, essa palavra não vai passar. Dessa geração não passa. Ele está voltando. Abra-se os portais para receber o Rei da Glória. E quem é este Rei da Glória? Chama-se Jesus Cristo. Em 2 anos e meio, ele pregou a palavra, preparando o caminho. O caminho veio e ele apregoava: arrependei-vos, arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. E agora arrependei-vos, que é chegado a colheita da terra. Arrependei-vos, que é chegado a volta de Cristo. Arrependei-vos, que é chegado a volta do Mestre. A volta do Alfa e do Ômega. Arrependei-vos. Se convertei-vos, se aliai-vos, endireitai as tuas veredas diante da justiça do Senhor, o teu Deus. E quando você para de olhar para as tuas lutas, quando você para de olhar para as tuas provas, quando você para de olhar para as tuas dores, porque eu vou falar, todos nós estamos com os nossos problemas pessoais, com os nossos problemas financeiros. Todos nós estamos. Mas quando você deixa de olhar e olha para Deus e vai fazendo a vontade dele, as coisas vão acontecendo, as portas vão se abrindo. Quando você ora 3 vezes por dia, você é luz em meio ao mundo em escuridão. As forças das trevas se prostram e se dobram diante da tua presença. Porque quando você tem uma comunhão com Deus, não há inferno e potestades, malignidades que possam te derrubar. Edificai na rocha da vida. Edificai-vos na presença de Deus, para que vocês sejam salvos. Este Deus, ele chega ao teu coração neste momento. E você que está no caminho de Deus, não desista da tua luta. Não desista da tua prova. Porque os covardes não entrarão no reino dos céus. A guerra espiritual, ela se intensifica quando você aceita Ele. As primeiras provas são as mais pesadas. Mas tenha a convicção e certeza que mesmo que se você cair 70 vezes 7, Ele te levantará. É nas fraquezas dele que Ele aperfeiçoa a sua força. Não é por você, é por Ele. É Ele que vai te salvar, é Ele que vai te resgatar desde o momento que você tiver uma comunhão com Ele. Que você buscar a Ele, que você entregar os caminhos a Ele, que você estiver nele, que você viver para Ele, que você procurar o entendimento do Espírito Santo. Lê a Bíblia, não sai ler como doido não, mas lê pelo menos uns 3, 4 versículos todos os dias. Procurar o entendimento do Espírito Santo, o que aquilo quer dizer. Porque a teologia humana subdivide o Evangelho. Porque a palavra de Deus, ela sendo exata, exatidão. Porque se Deus criou as coisas perfeitas, na sua órbita perfeita, no seu ciclo perfeito, não há subdivisão de entendimento. A palavra, ela é viva e eficaz, capaz de penetrar a divisão da alma e a profundeza do espírito. Que eu sou um estudioso à frente. Sejais praticantes, não só ouvintes. Aderir à mensagem do reino do céu dos vossos ações, para que fique gravada na mente, no vosso DNA, a palavra de vida, que é viva e eficaz.
que é a palavra que te defende de toda potestade, de toda força das trevas. Esta palavra é uma palavra que salva, uma palavra de vida. E esta palavra você procura ao conhecimento aos pés de Jesus Cristo. Hoje você aceitou a Ele. Hoje você se converteu a Ele. Agora a tua caminhada, a tua busca, ela é individual. Apregoar o Evangelho ao teu inimigo, ao teu amigo, ao teu vizinho, ao teu parente, aos que estão em treva, traga eles à luz. Eu vou orar pelas nossas vidas e vou encerrar. Em nome de Jesus. Você que está doente, enfermo, você que está com problemas na tua vida, você desliga os teus pensamentos das coisas terrenas, fique nele, só Ele por Ele. Você que está com pessoas doentes nos leitos de enfermidades, se desligue deste mundo e ligue o pensamento neles. Entrega o teu caminho a Ele neste momento. Senhor meu Deus, vai de encontro a estes corações, a estas vidas agora. Vai, Senhor, transformando com a presença do Teu Espírito. Vai adentrando dentro das casas, dentro dos lares. Vai quebrando toda a maldição hereditária, que toda potestade e malignidade que assolam a vida deles. Envia a comitiva dos Teus anjos agora neste momento para combater estas forças malignas e espirituais que têm tentado, Senhor, derrubar os passos, os caminhos dos Teus servos. Desses que te reconheceram, que estão no caminho, endireita o caminho daqueles também que não estão, Senhor. Traga salvação e traga luz, Senhor. Traga restauração. Aqueles que são enfermos neste momento venham ser curados pelo nome de Jesus. Que toda potestade saia da família, dos lares, das casas, dos bairros, dos estados, dos países, em nome de Jesus. Aqueles que estão, Senhor, orando para o parente que está no leito de enfermidade, às vezes insolucionável, mas com a ciência humana já não vê probabilidade de vida, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus que faz milagres e maravilhas. Em nome de Jesus, segundo a fé deles, seja feito. Em nome do Senhor Jesus, Pai, cura eles, salva eles agora. Em nome de Jesus, transforma, é pelo nome de Jesus, para que o Senhor seja reconhecido e glorificado ao teu santo nome, e agora tua honra é tua, o poder é teu. Opera, Senhor, dentro das casas, das famílias que estão divorciando, que estão brigando. Tira todo o espírito imundo do engano. Tira todo quanto mal que foi feito no centro do inferno seja quebrado agora, desarraigado. Que toda macumbaria, feitiçaria, que toda magia negra que foi feita contra as vidas deles caiam por terra pelo nome de Jesus. Que toda impureza, idolatria, imoralidade, que todo vício saia pelo nome de Jesus. É pelo nome de Jesus Cristo. Porque o teu nome tem poder de determinar entre a vida e a morte. O teu nome, Senhor, é o que faz curar. O teu nome é o que faz transformar. Então cura eles, transforma eles. Tira as maldições da vida deles. Abra os caminhos deles e conduza eles à luz, para que eles adentrem ao teu reino. Que assim Deus possa vos abençoar nesta tarde. A palavra de Deus fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Neste momento, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal. Pregue o Evangelho, não se envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo. Salve uma alma, salve uma vida, porque você será reconhecido ao reino dos céus, segundo as tuas obras para Deus. Porque aquele homem que tinha muitas fazendas e muitas riquezas, o anjo desceu e colocou a espada na garganta dele e falou: louco, se eu te pedir a tua alma, o que tens me oferecer? Ele tinha muitos milhões na conta, mas ele não tinha ganhado uma alma para Deus, ele não tinha nada a oferecer a Deus. As árvores boas são conhecidas pelos seus frutos. Vivificai-vos da palavra do Senhor, vivificai-vos da palavra do Eterno, do Deus Criador. Vivei nela, praticai a palavra do Senhor, ganhe uma alma para Jesus. Porque Jesus é o que te conduz à salvação, porque Ele é a luz do mundo e o sal da terra. E esta graça será retirada. E quando ressoar a trombeta, estejais preparados, cheio da presença, propagando, salvando a tua família. Pregue para os teus familiares, pregue para os teus filhos, ganhe a tua família para Deus.
Porque o lugar que vocês irão morar, ruas são de ouro e de cristal. Isso não é uma promessa vazia, como muitos prometem as coisas e não cumprem. Isso é uma promessa eterna e equitéria do Criador dos céus e da terra. E esta promessa, ainda que se passe os céus e a terra, a palavra dele não vai passar. Todos os reinos, governos e domínios passaram de presença, mas ele permanece de geração em geração, para que tenhas vida e para que esta vida adentre aos vossos corações. E quando uma alma se rende ao reino dos céus, esta alma há festas no céu, porque você é importante para Deus, você é importante para o reino dos céus, você é importante para que você seja salvo, você é importante demais para Deus, porque se você não fosse importante para Ele, Ele não tinha vindo pela tua vida, Ele não tinha vindo pela tua família, Ele não tinha vindo por aqueles que estão em trevas, para que haja luz e haja transformação, mesmo Ele sabendo dessa corrupção desta humanidade de hoje. Mesmo assim, Ele se entregou. Mesmo assim, Ele se entregou. Mesmo Ele sabendo de todas as guerras, destruições generalizadas, de nações sendo dizimadas, Ele se entregou. Ele se entregou pela tua vida. Ele se entregou por amar a vocês que estão do outro lado. E nada pode separar você do amor de Deus, a não ser você mesmo, que não caminhe para a presença dEle, que não aceite a Ele. Para você que não está diante das orelhas do Senhor, o teu Deus. Porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus veio para te libertar. Assim como Ele me libertou, Ele vos libertará, vos transformará, vos restaurará, te dará uma vida eterna e equitéria. Porque quando você busca ao Senhor, o teu Deus, acima de todas as coisas, fazendo a vontade do reino dos céus, as demais coisas vos são acrescentadas. Porque quando você busca a Jesus Cristo, o Rei de Nazaré, o Deus triuno que se torna único, fazendo a vontade dEle, Ele abrange a tua família, os teus filhos, os teus familiares, a tua casa, os teus lares, o teu bairro, a tua favela, a tua quebrada. Ele vai resplandecer a luz em meio à escuridão, para que haja salvação. E quem salva é Jesus, quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus, a glória é de Jesus. Que Deus vos abençoe. Você ainda que não aceitou a Jesus, aceite a Jesus, o caminho, a verdade e a vida.